Pois é, senhoras e senhores, sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, estou aqui de volta no formato individual do Receptor Podcast para comentar algumas coisas que me fizeram refletir bastante ao decorrer dos fatos e acontecimentos que aconteceram nessa semana. E essas reflexões me levaram a questionar até que ponto é benéfico compartilhar vídeos, áudios, publicações de pessoas que nós não concordamos. E eu falo nós não concordamos, eu imagino que o público que deva assistir o Receptor, que está aí seguindo a gente no Instagram e acompanhando no Spotify, tenha a sensibilidade de entender valores mínimos para viver em sociedade, né? Acreditar na igualdade de gênero, né? Acreditar na liberdade de escolha das pessoas fazerem o que quiserem com seus corpos, enfim. Eu acredito que esse é o público que eu esteja chegando. Se você, por acaso, não acredita nessas coisas, sinto muito, aqui não é seu lugar, a não ser que você esteja disposto a mudar de ideia em algum momento da sua vida e largar as suas certezas e passar a observar o mundo através de visões outras, sabe? Mas pensando sobre o que aconteceu essa semana com a criança, né, estuprada pelo tio durante 4 anos de sua vida grávida, passou por um procedimento de aborto legal na cidade do Recife, sendo ela do estado do Espírito Santo, porque lá não liberaram e ela teve que recorrer a outra jurisdição, né, outro estado, para poder realizar isso que legalmente pode ser feito. Vítimas de estupro podem ter sua gravidez interrompida legalmente. E o que é que acontece? Uma influenciadora que já foi um monte de coisa na vida e agora bolsonarista, né, gravou um vídeo divulgando o nome da menina, quantas semanas de gravidez ela tinha e tal, e isso mobilizou uma série de fanáticos religiosos pra frente do hospital onde aconteceu o procedimento e pra chamar a menina de assassina, pra chamar o médico que ia fazer o procedimento de assassino. E em nenhum momento, pelo menos nas gravações que eu tive acesso, eu vi essas pessoas falar sobre o estuprador. Em todo momento a discussão era em torno do feto e não da criança grávida. Não existia uma preocupação que aquela situação só se deu porque um crime aconteceu. E como se biologicamente fosse seguro manter uma criança de 10 anos grávida. E eu me peguei pensando até que ponto é importante a gente compartilhar esse tipo de conteúdo desses influenciadores que propagam o ódio e esse desserviço à sociedade brasileira. Porque no caso da Sarah Winter e de outros influenciadores bolsonaristas, eu tenho que ser sincero, todos os vídeos que eu assisti dessas pessoas foram compartilhados por pessoas da minha bolha. No Twitter, no Instagram, são essas pessoas que dão publicidade a esse tipo de conteúdo. Dessa vez, ter acesso a esse vídeo fez com que houvesse uma resistência de pessoas que foram para a porta do hospital fazer contraponto aos absurdos que aqueles fanáticos religiosos estavam falando, tentando inclusive invadir o hospital, não sei com qual intenção, né, se eles iam sair com a criança grávida nos braços e levar embora num ato de heroísmo na cabeça deles. Eu não sei realmente o que eles estavam esperando acontecer com toda aquela movimentação em frente ao hospital. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, quando compartilhávamos os absurdos de Bolsonaro, por exemplo, no Facebook, e falando, olha lá, esse cara aqui fala um monte de merda, que absurdo que ele tá falando, não sei o quê. Esse mesmo cara, alavancado pelos nossos compartilhamentos, ridicularizando as atitudes dele, foi eleito presidente da República, sabe? E levou 50 deputados junto com ele, eleitos por esse discurso
que nós compartilhávamos ridicularizando, sem saber que, ajudando a propagar esse tipo de conteúdo, às vezes nós estamos ajudando a chegar em pessoas que concordam com esse tipo de pensamento. Pessoas mais velhas, mais antigas, mais conservadoras, que é exatamente esse público que essas pessoas querem alcançar. Essa era uma reflexão que eu passei a ter, não é de agora. Foi desde a época da eleição de Bolsonaro mesmo, sabe? Quando as pessoas ridicularizavam o cara e de repente o cara foi eleito presidente da república. E o caralho, mano, não é possível que só eu tô vendo que esse cara é um bosta, velho. E o cara foi eleito, velho. Tá aí, com um monte de gente concordando com o que ele fala. E às vezes é positivo a gente compartilhar porque gera uma militância em torno de um debate tão caro que é o debate do aborto. Mas, por outro ponto de vista, nós, sem querer, estamos fortalecendo o outro lado com essa propagação gratuita desse tipo de conteúdo. Então, isso não é um vídeo para dar opinião, porque realmente é um vídeo de dúvida, é um episódio de dúvida. Até que ponto é saudável e benéfico compartilhar esse tipo de discurso de ódio? Até que ponto isso nos ajuda a combater esse tipo de discurso? Será que nós não temos que dar mais visibilidade àquele tipo de conteúdo que a gente gosta e concorda? Do que estar compartilhando as coisas que a gente não concorda, tentar de alguma maneira ridicularizar, mas gerando involuntariamente engajamento para aquele conteúdo, porque é isso que eles querem. Essa é a tática deles. Quanto mais absurda for a pauta, mais eles vão descer o nível e pra gente compartilhar e eles continuar sendo relevantes, entre aspas, na internet. Já faz tempo que eu não caio nesse jogo. Já faz tempo que eu não compartilho esse tipo de conteúdo. Eu queria que as pessoas pelo menos tentassem falar sobre sem ter que compartilhar esse tipo de conteúdo de ódio, porque acaba chegando em uma pessoa que já tem uma tendência a concordar com aquele tipo de conteúdo, e aí você faz com que o outro lado ganhe mais um soldado na guerra, sabe? Essa foi uma tentativa de se fazer entender através das referências da semana, só uma conversa e uma interrogação, sabe? Será que, de fato, eu ajudo compartilhando esse conteúdo de ódio, mesmo que se for para discordar dele? Então é isso, siga nas redes sociais aí, @TiagoIndy no Instagram, @Receptor Podcast no Instagram, acompanhe no Spotify, Receptor Podcast, também siga nosso canal no YouTube, se inscreva lá, tá bom? São vários os caminhos para você acompanhar o Receptor Podcast. Até a próxima.